Eu quero que vocês entendam uma coisa: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E quando ele chega em Jerusalém, como ele mesmo havia pensado, e o Espírito Santo a ele revelado, que esperava a ele cadeias e tribulações, quando ele embarca e chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo o prende com um cinto e diz: é isso que eles vão fazer com você em Jerusalém? Ele diz: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, de fato ele é preso. 40 judeus entram em anátema, um voto de anátema: não vamos comer, não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, é comunicado ao comandante, ele é trasladado naquela noite, sob forte escolta militar, de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde estava o quartel-general de Roma em Israel, e fica 2 anos ele preso, sob a égide dos imperadores Félix e Festo. Porque eles estavam prontos, porque o Sinédrio estava cooptando o governador, para que o governador entregasse Paulo para o Sinédrio, e eles planejavam matá-lo na estrada. Paulo, entendendo isso, disse: eu sou cidadão romano, e eu quero ser julgado diante de César em Roma. O governador disse: para Roma você quer ir, para Roma você irá. Agora o que você espera? Quando ele escreveu a sua carta aos romanos, indo para Jerusalém, ele disse do seu desejo de ir a Roma, como missionário, para fortalecer aqueles irmãos e ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, Atos 23:11 diz que o próprio Deus apareceu para ele na fortaleza de Antônio e disse: coragem, Paulo. Quando ele diz sobre a fortaleza de Antônio, tem algo curioso, porque a fortaleza de Antônio era uma praça construída por Herodes, o Grande, em Jerusalém, na extremidade oriental da cidade, ligada ao templo por uma galeria, e cujo nome homenageava triunviro romano Marco Antônio. O Herodes, ele vai reformar todo o templo, porque ele tinha um interesse político de colocar o seu nome na história, de ser marcado naquela geração. Então ele vai reformar com a intenção por trás disso. Então, assim, na verdade ele não queria simplesmente agradar os judeus, ele queria colocar o seu nome gravado na história, ele queria, de certo modo, ter o judeu na mão, porque fazendo isso, os judeus não ia se rebelar nem nada. Então, essa era a intenção. Então, essa fortaleza, ele construiu ela ao lado, ligado ao templo, para que ele também pudesse vigiar, para que ele pudesse estar acompanhando tudo que acontecia ali na reunião dos judeus e tudo. Então ele estava a parte de tudo. Então nós sabemos que ele mudou a planta, a arquitetura, e ele faz isso. E Flávio Josefo vai fazer menção sobre ele. Flávio Josefo, que foi o historiador que afirma tudo relacionado à Bíblia, à história, tudinho. É o historiador que chegou mais próximo de tudo isso, é Flávio Josefo. E ele escreve o livro A História dos Hebreus. Quem não leu, eu aconselho a ler. O livro é grande e tudo, mas é interessante. Todas aquelas lacunas da Bíblia, Flávio Josefo vai preenchendo com as suas narrativas. E ele diz assim: uma torre forte, com 4 torres em cada canto, ligada ao templo por 2 colunas, com um espaço entre elas. As medições dadas por Josefo sugerem uma separação de 200 metros entre os 2 complexos. Então, é assim que ele descreve essa fortaleza de Antônio. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Então ele queria ir para Roma, Deus o queria em Roma. O que você esperaria era uma viagem tranquila para Roma, mas não foi assim. Ele embarcou e enfrentou um naufrágio. O trigo precisa ser jogado fora, a carga do navio se perde, há um pânico dentro daquele navio, 276 pessoas. Algo também curioso sobre essa viagem de Paulo, que quando ele vai embarcar no navio, ele diz assim, olha, em Atos 27, no 10 e no 11, ele diz assim, olha, essa viagem não vai ser boa, nem para nós, nem para a carga, nem para o navio, é melhor que a gente não vá. E aí o centurião, parafraseando, ele diz assim,
O comandante do navio é experiente, o cara é bom, ele sabe o que ele está fazendo. E aí, nessa altura, então, eles depositam a esperança na capacidade humana. Só que aí, quando chega em Atos 27, no verso 20, vai dizer que ele já tinha alguns dias que ele não via a lua, que ele não via o sol, que não via claridade, porque estava só aquela tempestade, eles vivenciando tudo isso. E aí eles já estavam sem esperança, eles já estavam desanimados, já não tinha mais esperança nenhuma de se saírem daquela situação viva. Nessa altura, Paulo se levanta, porque ele já tinha recebido a mensagem de Deus, de que ele não ia perecer. Então ele se levanta nessa altura e diz: olha, quem permanecer no navio não vai morrer. Quem ficar aqui está debaixo da cobertura da promessa, nada vai acontecer. Então, o Paulo é esse líder que vai trazer a esperança. Só que agora, a esperança em Deus. Porque antes ele tinha esperança na capacidade humana, mas agora ele está com esperança nas coisas celestiais, na coisa de Deus. E é nessa altura que nós devemos ter esperança não na capacidade humana, porque o homem pode falhar, o homem pode nos frustrar, pode errar, mas Deus não. Porque quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Criador, naquele que pode todas as coisas, aí sim podemos esperar sempre o dia melhor. Mas um anjo de Deus apareceu para eles: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanhece, eles enxergam terra, é a ilha de Malta, o navio se arrebenta todo, mas ninguém perece. Quando ele chega na ilha, todos molhados, transidos de frio, diz a escritura que os malteses, que eram bárbaros, não falavam o grego, montaram uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Ele foi catar alguns gravetos para jogar no fogo. Quando ele joga os gravetos no fogo, uma vibra brota das lenhas secas e pega na mão dele, prende na mão dele, e os bárbaros gritaram: é um assassino, tendo se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. O governador estava doente, pai do prefeito, e diz a escritura que Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles foram curados. Passados 3 meses do inverno rigoroso, suprindo todas as necessidades de Paulo, mandaram-no para Roma, com todas as suas necessidades supridas. Mas ele chega em Roma não como quisera chegar ou sonhara chegar, ele chega preso e algemado. E ele passa 2 anos nessa prisão, nos idos de 61, 62. Mas, amados irmãos, ele vai escrever na igreja aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, algo surpreendente. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu posso perguntar: mas que coisas são essas, Paulo? E a escritura nos responde: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia. Irmãos, e é interessante que quando ele faz a citação sobre Bereia e Tessalônica, Paulo está fazendo a sua 3ª viagem missionária, e quando ele chega em Tessalônica, ele é enxotado de lá, manda ele para ir embora. E aí então ele chega em Bereia. E o fato curioso que acontece em Bereia é que quando ele começa a ministrar, a pregar a palavra ali, todos que estavam ali ouvindo, eles vão e abrem a Bíblia, né? Posso dizer assim, Bíblia, mas naquela altura não era a Bíblia, era a Torá, os manuscritos, e eles vão abrir para conferir tudo que o Paulo está falando é verdade. Se tudo que ele está falando está na Bíblia, está ali escrito como deveria ser. O curioso é que hoje nós vamos para a igreja, vamos para o culto, o pregador abre a Bíblia
E até uma citação do próprio Hernandes, ele diz assim: o pregador abre o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E além do pregador fazer isso, os irmãos, os telespectadores, que estão ali para ouvir, receber a mensagem, eles abrem a Bíblia, lê o texto, fecha a Bíblia e acabou, se esquece. E muitos nem levam mais a Bíblia para a igreja. Tem aquela Bíblia ali no celular e tudo, e às vezes abre ali, fecha, acabou. Não confere se o pregador está falando, o que ele está falando de fato se ele está falando uma palavra que está direcionada ou não, ou se ele está falando do achismo, do que ele pensa, do que ele viveu, ou apela para o testemunho. Irmãos, isso é muito sério, porque hoje nós devemos, ainda mais no dia de hoje, priorizar a palavra. Mas nós estamos mais preocupados em alimentar daquilo que qualquer um fala, do que procurar aprender diretamente na Bíblia, na palavra, buscar conhecer, saber se de fato o que ele está falando é verdade. Hoje em dia, nós temos um crente analfabeto de Bíblia, que não se preocupam em meditar nas Escrituras e vem se alimentando de qualquer coisa que é ministrada nos púlpitos. Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio para Roma. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas de Deus, o projeto de Deus é que está se cumprindo na minha vida. Essas coisas cooperaram para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, Paulo não crê em acaso, Paulo não crê em sorte, Paulo não crê em azar, Paulo não crê em misticismo, Paulo não crê em olho gordo. Ele sabe que a mão de Deus dirige o seu destino.